Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Silhouette Studio. Nesta aula nós vamos aprender sobre a ferramenta rastrear, ou seja, nós vamos aprender a rastrear uma imagem. E também nós vamos aprender como utilizar essa ferramenta também para retirar um fundo branco de uma imagem. Eu já deixei aqui um desenho separado do Mickey. E a gente já viu, né, lá no curso de Corel como que a gente faz para achar uma imagem de qualidade. Então eu vou arrastar aqui para você ver que ele já veio sem fundo. O ideal para rastrear uma imagem é que ela seja um PNG e que tenha canal alfa. O que é canal alfa? Ela tenha o fundo transparente. Só para a gente recordar como que faz, então eu vou lá no meu navegador, no meu site de pesquisa, estou usando o Google, e no caso, aqui eu vou colocar o nome da pesquisa mais PNG. Então ele vai me retornar várias imagens PNG. PNG é uma imagem que não tem fundo. Então essa aqui, por exemplo, quando eu abro ela aqui, essa que eu baixei, está aqui embaixo aqui, ó. Essa aqui. Então, quando a gente abre ela aqui, a gente percebe que tem esse fundo aqui, quadriculado, que representa a imagem que não tem fundo. Então eu vou clicar sobre a imagem, salvar a imagem como. Aí eu levo a imagem, basta somente arrastar a imagem aqui para o Silhouette, tomando cuidado para não arrastar sobre alguma figura que já esteja desenhada, porque se eu arrastar para cima de uma figura, ele vai inserir essa imagem dentro da figura. Então eu vou arrastar para minha área de trabalho aqui do Silhouette Studio. Então assim é que a gente pega uma imagem no formato PNG. E para que nós possamos rastrear essa imagem, eu vou vir aqui nessa ferramenta aqui, vou abrir a janela rastrear. Então aqui tem Select Trace Area, né? Então eu vou selecionar uma área para que possa fazer o rastreio. Então eu clico aqui nessa ferramenta e vou criar uma borda em torno da imagem que eu desejo rastrear. Então perceba que quando eu faço essa borda, o meu desenho já aparece algumas marcações aqui amarelo. Esse amarelo é onde o programa vai criar, né, o vetor em função do rastreio. Eu aumentei um pouquinho aqui a imagem, só que a gente precisa também configurar esse rastreio, porque se eu rastrear dessa forma aqui, ele vai vir com muito quebradinho aqui nas imagens. Então eu preciso suavizar ao máximo esse rastreio para que na hora do corte, né, a função do rastreio é criar um vetor que vai cortar a minha imagem. Então, se eu deixar ele muito pixelado, vou criar uma trilha cheia de quebradinhos, né? Então a agulha vai ficar tremendo, vai ficar um corte muito ruim. Então eu tenho que tentar suavizar o máximo aqui o meu vetor, né, o meu rastreio, para que ele crie linhas quase sem serrilha nenhuma, para que ele fique o mais liso possível. Vou aumentar um pouquinho, para a gente ver que ele está bastante quebrado aqui, com bastante pixelagem. E como é que eu faço isso? Eu vou ativar aqui o meu filtro baixo. Então o limiar eu vou aumentar a porcentagem o máximo que eu conseguir aqui. Lembrando que eu desativei o filtro alto e ativei o filtro baixo. Então, como eu quero apenas cortar o contorno, eu vou preencher aqui até eu ter um desenho mais suave possível da minha forma. E a escala eu vou reduzir o máximo possível da escala para também melhorar a minha forma aí. Então aqui eu tenho a opção de rastrear todo o desenho, só que como essa configuração aqui eu vou rastrear um desenho irregular, porque vai rastrear só esses olhinhos aqui, essa parte aqui não vai ficar legal. Como a minha intenção é rastrear somente a borda, para que depois a gente possa fazer o print and cut, então eu vou clicar aqui em rastrear borda externa. Então antes de eu fazer o rastreio, eu vejo a minha imagem, né, se está tudo ok,
E eu vou aplicar aqui, ó, rastrear borda externa. Lembrando que o limiar eu aumentei o máximo aqui, né? Se eu aumentar até chegar na borda, ele começa a deformar. Então você tem que observar aí a sua figura. O ideal, quanto maior a resolução, melhor. Por quê? Vou voltar aqui. Então, eu, além de pesquisar a imagem, eu esqueci de falar que eu coloquei um filtro aqui, ó. Então, eu vim aqui na minha ferramenta de pesquisa e eu configurei um filtro aqui para que o sistema me retorne somente imagens maior do que 1024 por 768 pixels. Então, com isso eu tenho imagens de qualidade melhor. Então, dê preferência, né, quando você for buscar alguma imagem com a qualidade melhor. Porque quanto mais pixelado for, quanto menor a qualidade da imagem, menor o tamanho da imagem, menor a resolução da imagem, na hora de fazer esse rastreio, as bordas vão ficar pixeladas, ou seja, vai ficar aquela escadinha. Então na hora de cortar vai ficar horrível. Ele corta, só que a agulha vai custar, porque em vez de fazer essa trilha assim, ó, reta, ela vai ficar cortando em escadinha, vai ficar como se estivesse tremendo, né, a imagem, e não vai ficar um resultado muito bom. Então o ideal é sempre buscar uma imagem com a melhor qualidade possível para que você consiga um bom rastreio. Feito isso, aumentei o limiar, configurei minha escala. O limiar é sempre para cima e a escala é sempre para baixo. Lembra, é uma regra da vetorização aqui na Silhouette. Filtro baixo, desmarca filtro alto, marca o filtro baixo, valor você quase não vai precisar mexer, e limiar o máximo em percentual e escala o mínimo. Feito isso, eu vi que o contorno está bonitinho aqui, então eu vou marcar aqui, eu quero rastrear a borda externa. Pronto. Então eu posso vir aqui e arredar o meu desenho e ele rastreou a minha borda aqui. Agora eu posso ir lá e fazer esse recorte aqui. E com essa mesma ferramenta aqui, ó, eu posso retirar, né, destacar o fundo branco de uma imagem. Então eu vou deixar essa aqui no cantinho aqui e vou lá no Google procurar outra imagem com o fundo branco agora, para que a gente possa entender como que funciona o rastrear e destacar. Eu vou parar o vídeo, vou lá no Google e vou procurar uma imagem com fundo branco. Então já vim aqui no Google, eu deixei o mesmo filtro, porque também vale a mesma regra, né? Quanto melhor a resolução, melhor será, né? Para que a gente possa criar aí a trilha, o vetor de recorte, a gente possa criar aí o rastreio. E eu digitei apenas Mickey, então selecionei essa aqui, tá vendo? Ele tem o fundo branco, vou salvar a imagem. Aqui, ó, outro detalhe. Às vezes, essa imagem que está sendo visualizada aqui nessa janela, logo após a gente clicar aqui, ó, eu cliquei em abrir em uma nova guia, ele abre a imagem nessa janela aqui, ó, que tem um fundo preto, mas o ideal é você salvar a imagem, você clica aqui, ó, em abrir imagem em uma nova guia. Então ele vai abrir aqui a imagem pura, aí sim, essa aqui você salva, que você tem certeza que ele está com a resolução máxima, né, que a gente pesquisou lá. Então aqui eu vim aqui, botão direito, salvar a imagem, a minha área de trabalho. Agora basta somente arrastar a imagem para dentro do Silhouette. Pronto, perceba aqui que a imagem veio com fundo branco. Então se eu arrastar aqui para cima dessa parte cinza, eu vou ver que ela veio com fundo branco. E como é que a gente faz para retirar esse fundo branco? É o mesmo processo. Eu vou aqui no menu, né, abrir janela rastrear, vai abrir aqui as opções, eu vou criar um trace. E aqui também eu vou desativar o filtro alto, ativar o filtro baixo, aumentar o meu limiar. Tá vendo? Se aumentar ao máximo, o que acontece? Ele distorce. Então tem um limite aqui, ó. Você vai aumentando e vai observando aí os contornos, né?
E a escala eu vou reduzir o mínimo que eu puder. Isso aí também é conforme o seu desenho. Só que agora, em vez de rastrear a borda externa, eu vou vir aqui, ó, rastrear e destacar. Então com isso ele vai destacar essa imagem aqui, ó, do fundo branco. Ele não vai criar o vetor, mas ele vai destacar o fundo branco. Então aqui, ó, se eu arrastar o fundo branco, a gente percebe que o software separou o fundo da minha imagem. Aí aqui eu posso repetir esse processo para que eu possa criar, né, trilha de corte, né, para que eu possa cortar também. Então é isso aí. Nessa aula nós vimos aí como utilizar, né, essa ferramenta de rastreio, como configurar os filtros e também como remover o fundo branco da imagem. Então, na próxima aula, vou até deixar esses desenhos aqui separados, porque na próxima aula a gente vai aprender as técnicas de impressão e recorte, o famoso print and cut, ok? Então, obrigado aí e até a próxima aula.